Bom, gente, como iniciar o Fala Xerife dessa semana, falando do clássico São Paulo e Corinthians, né? O São Paulo mereceu a vitória, aproveitou as chances de gols, né? Um belo chute do Hernanes, isso é muito bom, até para a volta do Hernanes também, né? O gol do Brenner, um garoto também da base, né? O Corinthians também chegou ao empate, mas 1-1, mas no final do jogo o Brenner deu uma ótima cabeçada, ele sabe fazer muito bem dentro da área, ele realmente é um matador, né? 7 jogos que ele jogou, 3 gols ele marcou contra o Corinthians, é um goleador, eu conheço o garoto, é jovem ainda, eu acho que precisa amadurecer profissionalmente, também fora de campo, né? Eu acho que ele é um jogador com muita qualidade, como é toda a base do São Paulo, né? O São Paulo é muito rico em jogadores da base, né? E o Brenner já tem um bom tempo, foi emprestado do Fluminense, não teve bem, voltou agora para o São Paulo, né, e deu a vitória ao São Paulo, né, merecido, né, e também, eu não digo a redenção, mas a volta do Hernanes também está muito bem, né, o Diniz podendo contar com ele, se falava muito na saída dele, ele queria jogar, eu acho que Hernanes precisa ter um pouco de paciência, ele sabe que não teve bem nos últimos anos, aí, e ele precisa voltar a ser o que ele é, e para isso precisa ter jogos, né, e às vezes tem jogos que tem que ficar no banco, chega a idade também, e o jogador ele tem que ter essa consciência. Na Europa eles têm muito isso. Hernanes, onde ele jogou, ele não foi titular absoluto, ele revezava muitas vezes. Então essa paciência ele tem que existir, né, por parte do torcedor em relação a ele, da parte dele em relação ao treinador e sabendo da sua capacidade. Eu acho que o Hernanes ele é muito útil a essa equipe do São Paulo, né, pela qualidade que tem, pela experiência que tem, né, e ele pode ficar aí tranquilamente mais 2, 3 anos. E como eu digo, por que não parar um dia de jogar no São Paulo, né? Eu acho que ele é jovem, ele se cuida muito, é um jogador que se cuida muito, né? Então eu acredito que ele pode ser útil nessa transição do São Paulo. E o São Paulo ganhou o jogo. Em relação a isso, eu vi algumas entrevistas, eu vi o Diniz falando, né, que agora a gente pode sim buscar lá na parte de cima, lutar para o título. Eu acho que eu outro dia falei, tanto treinadores, jogadores, eu acho que tem que parar de dar esse tipo de entrevista. Eu acho que São Paulo é grande e ele vai lutar para qualquer título que disputar. A gente esperava o Paulista e perdeu mais uma vez. Tem 8 anos que não ganha título, então é uma cobrança enorme para o torcedor, é trabalhar. Eu acho que todos têm que ficar calados, trabalhar. Time tem para lutar pelo título? Tem sim. Principalmente hoje, que quando começa o Campeonato Brasileiro, a não ser o Inter que deu uma disparada, mas também não tá jogando bem, mas nada demais, não é aquele Flamengo que todo mundo viu e encantou o Brasil ano passado, né? Disparou na frente, é muito cedo, 6 rodadas, né? Então eu acho que isso aí são palavras, né, às vezes de empolgação com a vitória. O São Paulo hoje é vice-líder, está bem, tem que parabenizar. E tem uma coisa, né, que tem que estar falando, tá ganhando, não tá jogando bem. A melhor coisa do mundo é consertar time, não jogando bem, ganhando. Porque agora, vou falar um pouco do Corinthians. O Corinthians não tá jogando bem, tá perdendo jogos. O Corinthians hoje, o Goiás, ele tem um jogo a menos. Se o Goiás ganha esse jogo, o Corinthians entra no Z4. Né? Então eu acho que isso é ruim, você tentar consertar perdendo, isso é pior ainda, né? E o desespero ainda do torcedor corintiano, né? Vamos esperar, vamos aguardar, o Corinthians precisa reagir, né? Foi a final do Campeonato Paulista ali nos trancos e barrancos, não fazendo grandes jogos, mas ganhando, né? E te digo, e até jogando em alguns jogos melhor do que o adversário, né? Porque o Corinthians raramente tem posse de bola, mas esse negócio de posse de bola para mim é uma babaquice, não adianta você ter posse de bola e não definir isso em gols, em chute a gols, então para mim não resolve nada. Então eu acho que o mais importante agora é o Corinthians rever o seu conceito, né? Há uma pressão na saída do Thiago, eu acho que tem que permanecer sim, dar essa credibilidade, mas o torcedor corintiano ele está impaciente, né? E a própria direção também, né? Perder um clássico como esse, apesar que é com São Paulo, é um clássico, mas o Corinthians está muito mal no campeonato e precisa reagir. Todos sabem que o Corinthians, o que o Thiago quer do time, ele não apresentou ainda, a gente não viu isso, essa maneira de jogar que teve no Atlético, talvez pelas peças, né, que ele tenha na equipe, mas assim a gente espera realmente que o Corinthians possa reagir pela torcida que tem, pelo time que tem, né? Não é um mau time, mas não está jogando bem. O Corinthians não está jogando bem. O São Paulo aproveitou e agora é o vice-líder e está aí,
né? Mantendo a regularidade, ganhando jogos. É como eu falei, não fazendo grandes jogos, mas o mais importante é ajeitar o time da maneira como o Diniz quer, ganhando os jogos. Aí tudo fica mais fácil.